Olá, pessoal. Boa tarde, boa noite, né? A gente não sabe o horário aí que vocês vão estar dispostos a ver uma aulinha de sociologia, né? Então, hoje eu venho aqui com a proposta de falar sobre o Max Weber, né? Continuando sobre os clássicos. Passado eu tinha falado sobre o Durkheim, né? Ainda ficou faltando falar sobre o suicídio. Mas como a gente está com um tempo aí corrido para o vestibular, né, e os concursos de fim de ano, eu resolvi falar de mais um clássico, né, e depois eu venho com Karl Marx, para depois a gente falar sobre o suicídio do Durkheim, né, fazendo aí uma escala de prioridades, né, de assuntos que normalmente caem, apesar de que o suicídio tem sido falado muito ultimamente, né, eu aposto mais nos assuntos principais dos clássicos para cair nos vestibulares, né? Então, antes de tudo, pessoal, dá um likezinho aí no vídeo, né? Eu vou deixar postado no YouTube. E se inscrevam no canal aí para vocês estarem sempre ligados e recebendo os conteúdos de sociologia aí. Dá uma força para nós, para esse professor, né, novato nas redes sociais. A gente teve que repreender a trabalhar, né? Tive que trocar todo o meu equipamento, celular, computador, né? Tive que arrumar alguma microprodução aqui, no mínimo, né, para poder chegar até vocês com uma melhor qualidade aí, né? Então, pessoal, hoje a gente vai falar do Weber, né? Eu vou projetar aqui as imagens, vou procurar ser o mais objetivo possível, né? É difícil ser objetivo nas questões de sociologia, pessoal, justamente porque requer um pouco mais de aprofundamento, né? E aí, sendo necessário um pouco maior de aprofundamento, a gente tende, né, muitas das vezes, a prolongar um pouco a nossa explicação e tudo mais, né? Mas então eu vou tentar aqui o máximo, né, ser o mais objetivo possível para a gente conseguir ganhar tempo, né, nessa escalada aí até os nossos dias de vestibular, né? Então a sociologia do Max Weber, que é de 1864 a 1920, a idade dele, né? Então, o tempo histórico em que ele vive é o momento de eclosão dos problemas advindos da consolidação do sistema capitalista, ou seja, já havia os primeiros problemas relacionados a essa nova forma de produção e de organização social, né, pautada na produção de mercadorias, né, nas relações salariais de trabalho. Então, essa nova sociedade que surgia passa a ser, então, preocupação desses pensadores, as pessoas que observavam a sociedade e passavam, então, a defini-la, a compreendê-la, né? Então, a gente vai ver que o Weber, ele é contemporâneo, né, de tanto do Durkheim como também do Karl Marx. Então, todos dois influenciaram, seja positivamente ou seja de forma negativa, negativa no sentido dele não ser de acordo, né? Ou seja, ele teve influência dos dois, tanto de forma em acordo como em desacordo, né? Influência causando dois sentidos aí na sua obra, que é conhecida como uma obra da compreensão da sociedade, né? E aí, então, o título aqui, né? A modernidade e a ação social para Weber. Pessoal, lembrar que essa modernidade aqui, ele vai se ligar a um sentido de quê? De razão, racionalidade, né? Então ele fala que uma das principais características dessa nova sociedade é a utilização da razão, né, como fundamento principal das relações dos indivíduos. Então ele fala, diferentemente do espírito cientificista que dominava a França e a Inglaterra, explicitado nas crenças positivistas, a Alemanha se voltava para questões teóricas, políticas e a interpretação de diferentes culturas. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Tanto a França quanto a Inglaterra já tinha passado por processos de consolidação do que é o Estado, né? Então a França já estava na frente nas questões políticas, porque ela já tinha passado pela questão revolucionária, né, da própria Revolução Francesa. Então o território francês, né, o que era o francês, a cultura francesa está muito bem definida, né? E aí a questão política era já um desenrolar
formação dessa nação francesa. E a Inglaterra também já estava à frente com relação às questões econômicas, lá já tinha acontecido a Revolução Industrial. Então, nesse sentido, tanto a França quanto a Inglaterra, ela estava à frente da Alemanha, que estava preocupada com questões teóricas, né, políticas e de interpretação de diferentes culturas. Por quê? Porque a Alemanha ainda estava passando por um processo de formar a sua própria nação. Aquilo que a gente conhece hoje como território alemão ainda estava em formação, né? A formação dos estados nacionais. Então se discutia muito sobre o que é o alemão, quem é o alemão, né? Como que eu posso definir o que é genuíno da cultura alemã, né? Então, nesse sentido, a Alemanha ainda estava um tanto quanto atrasada com relação a questões econômicas, com relação a questões culturais e políticas, em comparado com a França e a Inglaterra, né? Então, nesse momento em que vivia a Alemanha, e é este momento em que o Max Weber observava essa sociedade em desenvolvimento, né, que estava ainda se desenvolvendo. Então, ele vai falar: a modernidade, processo desencadeado principalmente pelas revoluções industrial e francesa, ou seja, os dois momentos dessas duas nações aqui em cima, né, se configura para Weber como um período da história em que o capitalismo se assenta no trabalho assalariado e livre. Então ele vai falar, olha, que os dois movimentos, tanto a Revolução Francesa quanto a Revolução Industrial, elas foram então formas de assentar um sistema capitalista, né, que se baseia tanto no trabalho assalariado, né, como um trabalho livre, né? Pessoal, só para a gente lembrar que no início do capitalismo, né, muitas nações imperialistas se utilizavam do trabalho escravo nas suas colônias, né? Então o capitalismo, o início dele, ele não é tão bonito assim não, né? A gente vai ver muitas mortes, né? Normalmente a gente associa morte só ao socialismo, ao comunismo, né, visto no Stalin ou em outras nações que tem esse tipo organizacional como exemplo, e a gente não lembra que, na verdade, o capitalismo ele foi feito da mesma maneira, né? Eu não estou querendo falar se é melhor ou se é pior, só para a gente lembrar que, sendo produto do homem, o capitalismo, o socialismo ou qualquer outro, ele tem as ambiguidades, né, convivendo ali, né, o lado ruim e o lado bom convivendo, né? Então, de acordo com Weber, o processo de racionalização, ou seja, de tornar racional, né, atinge todas as esferas da vida social. E essa racionalização aplicada no campo da ciência e da moral fez ruir as crenças do indivíduo no sobrenatural e no caráter místico. Então, o que o Weber vai falar? Ele fala, olha, uma característica típica do capitalismo é que ele tornou tudo baseado naquela ideia de custo-benefício, de resultado, né? Porque o capitalismo ele coloca tudo em ordem de números, né? Então tem que ter resultado. Se eu não tiver resultado, não serve para mim. Eu tenho que ter lucro na coisa, né? Então a organização da sociedade baseada numa razão fria e não emocional, né? Ele vai falar o seguinte: olha, a partir da hora em que o homem começa a racionalizar as estruturas do Estado, por exemplo, a burocratização, que é uma racionalização da administração do Estado, ou seja, uma racionalização impessoal, né? Eu não contrato mais as pessoas porque eu gosto dela, porque é meu parente, não, mas por um fundamento racional, ou seja, ele tem competência, formação educacional para aquilo, né? Ou seja, eu estou montando a burocracia administrativa do Estado dentro de uma ordem racional. Então, essa ideia de racionalizar a vida, não só na burocracia e administração do Estado, mas eu passo a racionalizar, inclusive, o Weber vai falar, né? A gente passa a racionalizar, inclusive, a própria religião, né? Então, a moral é racionalizada, né? A ciência é racionalizada. Então, isso, querendo ou não, passa a tirar o véu místico das coisas, né? Então, por exemplo, como que eu falo que a influência da razão, né, ali no campo da ciência, vai desmistificar o mundo, tirar o caráter místico, né? Por exemplo, o que você atribui o céu e as estrelas, né? Então, uma explicação mística, o céu é só uma lona que puxa e aqueles furadinhos da lona é as estrelas. Então, tudo tinha uma explicação fantasiosa, mística sobre as coisas, né? E aí vem a ciência e fala, não, peraí, o sol, né?
a gente é um planeta que gira em torno do Sol, a gente tem uma rotação e uma translação, e esses movimentos dos astros provocam o dia e a noite, as estações. Então, ou seja, a partir da explicação racionalizada, aquilo que era místico e fantasioso perde a força. Então ele fala que à medida em que o homem vai racionalizando e explicando a vida através de métodos racionalizados, que o homem se torna menos emocional, menos místico, mais racional, mais frio também, né? Então ele vai falar, tem que limpar meu óculos aqui, ele fala que essa racionalização, ela tem ponto positivo, mas também tem ponto negativo, né? Um ponto que não é bom sempre, né? E que isso reflete a ambiguidade do ser humano, né? Nenhum ser humano é todo bom, nenhum ser humano é todo mal. A gente é bom e mal ao mesmo tempo, né? E ele fala que as estruturas da sociedade vai refletir isso do indivíduo, né? Então é um pensador que se prima pela explicação da sociedade partindo do indivíduo, né? Não que ele refute as questões sociais, né? Porque ele é um sociólogo, mas ele fala que parte da ação do indivíduo. E ele fala que à medida que racionaliza as coisas, acontece o desencantamento do mundo, que é a racionalização do mundo, né? Então o mundo perde seu caráter misterioso e o homem passa a prever pela ciência todo o funcionamento racional e calculado, né? Então o homem passa a calcular e racionalizar as coisas, né? Calculado, né? Típico da nossa sociedade capitalista, né? Para Weber, as regras, os padrões e as convenções sociais são constituídas e transformadas pela própria interação entre os indivíduos. Então ele fala que essa forma de organização social que a gente tem hoje, que é o capitalismo, ela não foi por acaso, que foi através das relações dos indivíduos, das convenções e dos padrões e regras estabelecidas entre eles, é que a gente chegou a esse nível de organização social. Então foi uma escolha, né? Não foi por acaso, não é algo natural, mas é algo que foi programado, convencionado, relacionado através de interações de grupos e indivíduos até a gente chegar, né? A gente lembrar que as revoluções, né, tudo isso foi através de embates, conflitos de indivíduos que mudaram sua forma de ver o mundo e impuseram então essas mudanças e que causaram os conflitos que a gente conhece como revoluções, revoltas, entre outros eventos históricos que a gente estuda aqui, né, até chegar e transformar a sociedade tal qual a gente conhece, né? Então, ele vai falar que a ação social, né, ela é focada no indivíduo. Por isso que é o indivíduo agindo, né? A ação do indivíduo. E na forma como ele assimila e interpreta os elementos sociais. Então, o indivíduo, né, ele vê o mundo, age sobre o mundo, e o mundo se transforma, se adapta, né, com à medida em que o homem realiza suas coisas no mundo, né? Então, parte do indivíduo para o mundo, né? Então, o meu mundo aqui, né? Esse aqui é o mundo. Então, pessoal, notem que há uma diferença de sentido da sociologia do Weber com a do Durkheim. O Durkheim vai falar: existe um fato social, a sociedade está dada, e eu, indivíduo, olho para a sociedade e aprendo com ela. Então, é da sociedade para o indivíduo, né? Então, o sentido é da sociedade para o indivíduo. O indivíduo é produto da sociedade, né? E aí o Weber ele inverte a posição. Ele fala: não, a gente não é só produto. O indivíduo, ele é que, através da sua ação social, ele age sobre o mundo. E o mundo, então, é produto do indivíduo, né? Então, ele troca a ordem dos fatores aqui, né? Então ele vai falar o conceito de ação social. Então o que é essa ação social? Se para o Durkheim é o fato social, a forma de analisar a sociedade, ele vai falar, não, não é. É a ação social, né? É a ação social. Então ele vai falar, a ação social é definida como toda conduta humana que dotada de significado, isto é, uma interpretação subjetiva dada pelo indivíduo, né? Pessoal, outra coisa que tem que colocar aqui na ação social é que ela tem que ser recíproca, né? Tem que ter, então, o que? A comunicação, a reciprocidade, né? Recíproca.
a reciprocidade é fundamento de ligação dos entendimentos daquela ação que o indivíduo impõe, né? Então, eu agi em função do outro, né? Eu estou agindo com um sentido ligado ao outro. Ou seja, é uma interpretação subjetiva dada pelo indivíduo. Né? É eu que interpreto aquilo ali, e através da interpretação eu ajo de acordo com aquilo. Né? Então há uma reciprocidade. Né? Deixar uma coisa clara: o cara te trata mal, você trata mal, você devolve mal. Né? Não estou falando que isso seja uma regra, mas é só para a gente entender esse sentido de reciprocidade. Né? Então você diz algo relacionado àquilo que a pessoa já havia lhe dito antes. Né? Ou você age dessa maneira já com uma certa ideia daquilo que já havia acontecido antes. Né? Então, toda ação tem um sentido voltada e dotada de sentido pelo próprio indivíduo, que é ligada à noção do outro. Né? E ele vai falar o seguinte: Weber identifica que tem 3 tipos de ações sociais. Né? 3 tipos. Na verdade, ele fala de 4 tipos sociais. Né? Então, ele vai falar aqui assim, ó, a ação social tradicional é a primeira, né, que ele vai falar. Então, o indivíduo age de acordo com a tradição, né? Então, ela é caracterizada pela obediência ao costume e à tradição, sendo especialmente com laços familiares. Ele fala assim, o indivíduo, né, essa ação tradicional, ela é típica de sociedades mais tradicionais, né? Onde o indivíduo vai agir de acordo com o costume, o hábito. Normalmente, nós podemos enxergar uma sociedade baseada na tradição, naquilo que é passado através, então, da cultura familiar, as sociedades mais simples. Então, eu vou falar aqui numa sociedade de organização tribal, por exemplo, em que os indivíduos passam a forma de trabalhar dele de filho para filho, de geração para geração. E a tradição ali é o que vai mandar. Então, ali a ação do indivíduo ela é toda baseada numa tradicionalidade. Porque eu aprendi com meu avô, que aprendeu com outro avô e tudo mais. E essa ação social, será que ela existe na atual sociedade nossa, que é uma sociedade moderna? A gente pode dizer que sim. Então, o indivíduo é que põe o sentido e eu posso agir dentro da sociedade moderna, né, de forma tradicional. Então, eu gosto de dar exemplo de receita, né? Aquelas receitas que a gente vai na casa da avó da gente, lá tem uma receita, vamos supor, de pão de queijo, né? E aí a receita da sua avó, as pessoas até querem saber porque aquilo é um conhecimento que foi passado, né? E tem determinados segredinhos ali que são passados dentro de uma família e que às vezes não são falados para outros, ou que a outras também não compartilham daquele segredinho, né? Então a receita de bolo, a receita do pão de queijo, ela demonstra muito essa coisa da ação social tradicional, né? Ligada a uma tradição, né? Olha, como é que você faz pão de queijo? Ah, minha avó me ensinou, tal, né? Aquela coisa ali da tradição, né? Então, vamos para o próximo. Então, a segunda aqui, ele vai se ligar a outra, né, ação, mas a uma ação afetiva, não mais pela tradição, mas pela emoção, né? Ele vai falar assim: a ação se caracteriza pela influência de sentimentos, impulsos e emoções. Então, a raiva, né, o nojo, o medo, a alegria, a tristeza, a surpresa, né, são então reações do indivíduo pautadas não pela razão, mas pela emoção imediata das coisas, né? Então, essa segunda ação social, baseada na emoção, ela tem em comum com a tradição exatamente a afetividade. Então, por exemplo, no laço tradicional que a gente estabelece, há uma afetividade. Tudo que é costume, hábito tradicional, carrega uma carga familiar, pessoal, né? Então, tanto a ação social tradicional, baseada em tradições, como a ação social afetiva, elas têm em comum a emoção, a emocionalidade. Ou seja, a razão ela é algo em segundo plano. Em primeiro plano fica a emoção, né? A ação social afetiva, né? Onde que a gente enxerga esse tipo de coisa, uma ação social afetiva? Por exemplo, eu sou um rei
né? E aí o cara queria escolher um braço direito, né? Eu sou o rei, quero escolher um braço direito. Normalmente ele escolhia pelo quê? Não somente pela sua capacidade e competência, né? Mas muitas das vezes era uma escolha emocional. Era uma pessoa que ele confiava, é uma pessoa que ele que ele gostava, que era da família. Então, o que? As escolhas, às vezes, dentro de uma sociedade baseada na afetividade, delas fugia da racionalidade. Né? Será que eu consigo enxergar essa ação na sociedade atual? Né, numa sociedade moderna, baseada na razão, a gente encontra também, né? E cabe críticas a isso, né? Vamos supor lá que se eu sou prefeito da cidade e eu quero empregar meu genro, porque meu genro é gente boa, um caboclo bom de tudo. E aí, né, na secretaria de obras, eu falo assim, bom, né, secretário político, eu posso escolher, eu sou do executivo, eu posso, e o executivo tem essa liberdade. É só na administração pública que não pode ter isso. Mas o cara, vou escolher meu cargo de confiança, eu vou escolher meu genro. Mas ele, Secretaria de Obras, ele é formado em educação física, não tem nada a ver, né? E tanto que tem críticas sobre isso, né? Nas gestões em que a pessoa escolhe por laço afetivo. Né? Por que tem crítica? Justamente porque a nossa sociedade não se baseia em ações baseadas em questões afetivas, mas em questões o quê? Racionalizadas. Né? Então a gente encontra, sim, né? A gente encontra essas afetividades ainda, mesmo não podendo tê-las, né? Como eu estou dizendo aqui, em administração pública já é vedado por lei, e na administração política, né, o executivo ali, o prefeito, ele, nas atribuições dele de escolha de secretariado, de cargo de confiança, ele pode escolher baseado em afetividade, né? Mas mesmo assim, se ele escolher algo fora totalmente da competência do cargo, ele é criticado por isso, né? Cafezinho, pessoal. A terceira ação aqui, pessoal, a gente vai ver que a partir dessa terceira aqui, pessoal, até gosto de fazer uma linha limítrofe. Essa linha aqui é a razão. Daqui para cá, eu vou introduzir a razão, a racionalidade, né? Então, se a ação social tradicional é baseada em emoção e afetiva também, a partir dessa, da primeira, da terceira aqui, a ação social com relação a valores, ela já vai estar com uma dose de razão introduzida. Então, eu já vou introduzir um pouquinho de racionalidade, mas ela não é a mais racional. Vocês vão ver por que ela não é a mais racional. Ela está no limite entre a irracionalidade e a racionalidade, né? Então, ele fala: a ação que orienta por valores, que podem ser de ordem religiosa, ética, estética, econômica. Então, vou dar um exemplo para a gente entender direito. Eu até coloquei aqui, né, Romaria, porque liga a um exemplo, né, de racionalidade por valor. Então, os valores estão aqui: religiosidade, ética, estética, econômica. Então, o que eu escolhi aqui na foto é o exemplo da racionalidade religiosa. Então, por exemplo, sabe aquele cara que fala assim: olha, eu vou a pé para Romaria se eu passar no vestibular? Então, o cálculo que ele faz ali, se eu passar no vestibular, eu vou a pé, essa parte é racional, porque é uma conta que eu faço, né? Típica do mercado, te dou isso e me dá isso. Tá certo que é uma conta com Deus que ele tá fazendo, né? Mas não deixa de ser racional, é racionalizado. E aonde que está a irracionalidade dessa ação? Se ele for para Romaria a pé, é certeza que ele vai passar no vestibular? Não, não é certeza que ele vai passar. Então, no cálculo racional da relação social de valores, a consequência, vamos pôr que o resultado final não é importante. O resultado, o fim, né? O fim ele desconsidera. Vamos pôr que barra fim. O fim a ser alcançado, ele vai desconsiderar. Aí é que está a irracionalidade. Né? Pô, mas você não vai. Não, mas eu quero ir porque eu sou religioso, eu vou a pé assim mesmo, e se eu não passar no vestibular, não tem problema, tô nem aí. Eu vou assim mesmo.
Mas eu acredito, eu tenho fé que se eu for, eu vou passar nesse vestibular. Então, tá vendo? Ele é movido por uma fé. Então, até certo ponto é racional. Depois a racionalidade se perde, né? Não tem razão nenhuma para explicar que ele indo a pé, ele vai passar no vestibular, né? Agora, a última aqui, pessoal, ó, a quarta aqui, né? Ou a segunda racional, né? Essa quarta aqui, ela é a mais racional, né? Então, ele vai falar que é a ação social com relação a fins. Agora, essa se preocupa com o fim. Se essa não se preocupa, ela é racional, mas ela, tipo, se lasca o fim, essa aqui não. Essa eu preciso chegar a um fim desejado. Eu quero chegar àquele fim desejado. Então, é uma ação que conta com um cálculo racional que visa obter um resultado pré-determinado pelos meios necessários. A nossa sociedade atual, ela é quase que inteiramente baseada nisso aqui. Por exemplo, nossos órgãos públicos, né, de administração, a burocracia do nosso Estado, ela é baseada nisso aqui, em custo-benefício, em resultado. As empresas, né, se você trabalha numa empresa, é isso aqui. Você tem que ter resultado. Se você é um vendedor, você pode ser o mais lindo, maravilhoso, mais inteligente. Se você não tem resultado, não adianta nada. Ah, quanto você rendeu por mês? Nada. Ô, meu filho, mês que vem, se você continuar assim, continua de novo mês que vem, vai ser mandado embora, né? Então, a produtividade, o resultado na sociedade nossa, né, um fim específico, resultado para a coisa, é o que manda. É por isso que o Weber fala, olha, a criatividade, a beleza, essas coisas tudo fica em segundo plano na nossa sociedade, porque o resultado é o que manda. Então não adianta nada falar os penduricos do lado. Eu quero é resultado, né? Então isso torna as coisas mais frias, né? Então é isso que ele vai falar, que essa burocratização, essa racionalização excessiva torna as pessoas mais frias, mais racionais, porém mais frias, né? Aí o Weber fala, Weber tentava inserir uma perspectiva historiográfica e interpretativa, no qual as peculiaridades de cada formação cultural devem ser observadas. Quando ele fala isso aqui, pessoal, historiográficas e interpretativa, ele está indo contra a ideia do Emile Durkheim, porque o Durkheim, ele fala em universal, em olhar a sociedade de forma a criar leis universais, né? Então, o Durkheim, além de falar que a sociedade impõe sobre o indivíduo, ele vai falar que nós vamos observar a sociedade como um todo, tentando traçar linhas gerais, né? Uma sociedade orgânica, né? Através de uma lei natural da sociedade. E o Weber vai falar, não, não tem jeito, porque eu tenho que recortar a sociedade em períodos históricos e interpretar cada um desses períodos de forma peculiar e não universal, ou seja, cada sociedade tem algo específico nela, né? Não dá para me interpretá-la como um todo, não dá para fugir da história, colocar tudo num globo só. Então ele está fazendo aqui uma crítica e se distanciando da sociologia do Durkheim, né? Ele está criando a própria sociologia dele. Fala, não, não dá para olhar tudo, eu tenho que recortar um espaço, interpretar aquilo dentro de características que são típicas daquele lugar, naquele tempo histórico, né? Não dá para traçar uma linha geral, como o Durkheim fala, né? É importante a gente fazer essas distinções na hora de vocês marcarem as opções nas provas de vocês, né? Então, Weber rejeita a noção de postura científica positivista, ó, aquela de absorver tudo, né? Dar conta de tudo como um remédio para a sociedade, né? Frente ao objeto de estudo no qual o ideal de Emile Durkheim, de neutralidade, imparcialidade e objetividade como algo inatingível, né? Então, o que ele vai falar? Ele vai falar, olha, a neutralidade a que se propõe a ciência do Emile Durkheim, ela é inatingível, porque quando eu já escolho um objeto para estudar, eu já tenho pessoalidade nisso. Eu já não estou sendo neutro. Então ele fala que neutralidade é um ideal, né? Essa imparcialidade, né? Então ele fala, neutralidade é inatingível, você pode ser imparcial, né? Neutro não tem como, né? Ele fala que essa imparcialidade ela tem que ser adquirida como sempre está ali do lado na busca. Então um ideal sempre como norte de um pesquisador, né? Então eu tenho que sempre buscar trazer a verdade, né?
me afastando das impressões pessoais, ser o máximo racional possível. Isso aí, o Weber não descarta isso, que é o que o Durkheim fala, mas ele vai falar, neutralidade objetiva é inatingível. Eu posso ter uma imparcialidade, né, através da minha interpretação subjetiva, ou seja, eu vou imaginar aquilo, né, e interpretar da minha forma. Né? Então ele fala que quando passa pelo crivo da subjetividade e interpretação humana, ali já tem pessoalidade de alguma forma, né? Mesmo eu buscando sempre me afastar, né? Então, ele faz essa crítica ao Durkheim aí, né? Em sua concepção, os cientistas partem dos seus pressupostos e valores e aprendizados pessoais para conduzir os estudos, ou seja, as crenças pessoais estão embutidas e não podem ser completamente extirpadas. Foi o que eu disse, né? Na medida em que eu pego uma análise da sociedade, né, não tem jeito de eu tirar, né? Porque essas crenças pessoais já estão embutidas, né? Por mais que eu procure ser imparcial, a minha forma de pensar já está relacionado ao o próprio indivíduo que faz a análise. Então, a neutralidade é inatingível nesse sentido. Né? Então, vale lembrar que o conhecimento da totalidade da vida social é impossível, né? Por isso ele faz os recortes dos tipos sociais, né? Em função da amplitude, por isso terá de fazer recortes para estudar a realidade. Esses recortes, pessoal, é isso aqui, os tipos ideais. Aqui ele dá exemplo, pessoal, da racionalidade da religião, né? E ele escreve um livro. Eu tenho esse livro aqui, uma outra versão, né? Esse livro aqui ele é menorzinho, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Ele já desde o início, né, ele já começa a falar sobre como a razão, né, ela se introduz na forma de ver a fé, né, colocando como uma conduta objetiva, né? Então a fé como conduta objetiva do homem, né, fazendo com que a racionalidade do homem faça ele produzir mais, dentro de uma ordem religiosa. Né? Então, pessoal, como ele vai falar que a sociedade não tem como você apreendê-la de forma geral, que eu tenho que fazer recortes, ele cria os chamados tipos ideais. Então, o que são esses tipos ideais? Né? É um conceito teórico abstrato, né? Abstrato, ou seja, ele não existe na realidade palpável concreta, para representar um conjunto de características que são comuns e recorrentes a um dado tempo histórico. Então, o que ele faz? É como se fosse um estereótipo. Né? O estereótipo, pessoal, ele serve como um orientador, não que ele corresponda à realidade. Né? Então, o tipo ideal é mais ou menos isso. Não quer dizer que você vai identificar o que ele vai falar aqui, os tipos ideais que ele define, que você vai encontrar ele cristalizado perfeitamente na sociedade, mas você vai poder ver nesse tipo ideal características que são visíveis na sociedade. Então, o tipo ideal é uma ferramenta de análise do sociólogo, daquele que observa a sociedade, né? Então, é uma espécie de ferramenta que permite comparação, né? Ó, meu tipo ideal é esse. E eu vou comparar com este, que eu estou vendo na realidade. Será que corresponde? Será que eu posso imaginar determinadas ligações e relações entre eles? Então, vai ser para isso. Do fenômeno particular como um tipo ideal. Então, é algo teórico para mim comparar à realidade particular. É algo que é meio que um parâmetro para os casos particulares, né? Então Weber utilizou de suas perspectivas compreensivas e interpretativas para construir tipos ideais e o forneceu o material, seu livro A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, que é esse livro que eu mostrei para vocês e é o que está aqui, né? Essa versão aqui da época que eu estudava ciências sociais era essa. E eu achei essa outra menorzinha na Amazon, né, para comprar e muito boa. Então, pessoal, ele vai criar aqui, né, tipos de dominação e concepção de Estado de Weber, né? Então, ele vai criar um tipo ideal, né? Esses tipos ideais que ele cria para comparação, né? Ele vai criar tipos ideais de dominação. Então, Weber se ocupou da política. Eu tenho um outro livro dele também aqui, né? Que ele vai falar que a ciência e a política são vocações, né? Então, não é qualquer um que pode ser político, a pessoa tem que ter uma certa formação, ele tem que ter o timbre para a coisa, né? Ele tem que ter o cacoete de político, né? Não é só falar, você é político como uma oportunidade, né? Mas não, mas como uma vocação, né? Sua definição virou uma constante na compreensão da política. Ou seja, quando ele define o Estado moderno,
né? Ele vai falar, esse conceito de Estado moderno dele aqui, ele passa a ser o conceito, né, de compreensão geral, né, da política atual. Então, que conceito é esse? Aqui está o conceito que ele fala, né, de Estado moderno. Então, o conceito de Estado moderno dele é esse aqui, ó. O Estado é uma relação de homens que dominam seus iguais, mantida pelo monopólio legítimo da violência, com um aparato burocrático, administrativo, político, em um determinado território, em uma população que o torna legítimo, né? Então, vamos desmembrar esse conceito aqui para a gente entender. Então, o Estado é uma relação de homens que dominam seus iguais, né? Então ele vai falar aqui, ele de certa forma, a política, as ideias de Karl Marx com certeza influenciaram ele, né? Sobre essa questão de um pequeno grupo dominando a maioria, né? Então o Estado é a formação desse pequeno grupo, ele corresponde à defesa dos interesses desse menor grupo que domina os outros, né? Então se o Estado moderno existe hoje em função do capitalismo, é porque uma classe dominante tinha um interesse e fez isso acontecer, né? Então o modelo de sociedade que foi pautado na Revolução Francesa, né, em 1776, 1789 na França, 1776 nos Estados Unidos, ele passa então a se universalizar, esse modelo se universaliza, e as elites econômicas de cada local também promoveram essas revoluções, né? Retirando as pessoas do campo, trazendo elas para a cidade, trabalhando para as fábricas, e essas fábricas produzindo produtos para serem vendidos, abastecendo as famílias, né? Como é que era antes? As pessoas não precisavam comprar nada no mercado, porque elas mesmas produziam o que precisavam, né? Mas é lógico que a escassez de produtos e a produção era muito menor, né? Então, ele vai falar aqui, é mantida pelo monopólio legítimo da violência. O Estado é o único que pode, então, a ter o quê? Polícia, né? A ter o quê? Pessoas que possam, então, imprimir o controle da segurança através de ações repressivas e preventivas, né? Então, o Estado é o único que pode ter. Por que é um monopólio? Por exemplo, se eu tenho muita grana, vou ali e contrato uns 50 cara para trabalhar para mim e armo ele, dou arma para eles. E aí eles agora passam a fazer uma guarda minha, pessoal. Se alguém entrar na minha propriedade, eu vou lá, prendo ele, imprimo pena. Eu posso fazer isso? Não, não posso. Né? Só o Estado pode fazer isso. Só o Estado é que pode, então, que tem o uso legítimo da violência. Se eu, como particular, tenho alguns capangas que andam armados e imprimem repressão aos indivíduos, eu vou pagar por isso, porque eu não posso fazer isso. Né? A lei me proíbe. Né? Um aparato burocrático. O que é o aparato burocrático administrativo? São as leis da administração pública, né? Esse aparato burocrático, ou seja, são os equipamentos, as ferramentas que permitem o controle do Estado através das leis, né? Então, aqui no aparato burocrático, eu vou definir funções, quem assume determinada função, a hierarquia dos poderes, né? Quem manda e quem obedece, né? A divisão dos poderes, tudo isso, então, é definido por esse aparato burocrático, né? Quem faz ou quem obedece é definido, então, nessas leis. Em um determinado território, ou seja, né, tem as linhas limítrofes, lá onde exerce esse poder soberano, né? Só ele exerce ali nesse determinado território. E uma população que o torna legítimo, ou seja, uma população que aceita esse domínio, né? Se eu aceito o domínio, esse domínio passa a ser o quê? Um domínio legítimo, né? Como que eu posso legitimar ele? De N formas. Hoje a gente utiliza a legitimação do nosso poder através do voto, né? Eu votei em fulano, a partir da hora que eu escolhi ele como representante, tudo aquilo que ele fizer como representante da nação, teoricamente, foi legitimado através do voto. Ele vai falar, ó, a dominação sempre revela uma desigualdade de poder que estabelece a existência de pelo menos dois grupos, os dominantes e os dominados. Então, para ter dominação, eu tenho que ter um que manda e outro que obedece. Óbvia e clara essa explicação, mas a gente tem que falar o óbvio, né? A dominação é legítima quando existe um nível de concordância e aceitação por parte do subordinado ao poder do dominante. Então, quando fala um nível, né? Um nível, ou seja, tem que ser algo que se configure como dominação, né?
Se o cara está o tempo inteiro evitando a dominação, então já não é legítima. Né? Então, a legítima, ela, de certa forma, ela aceita um certo grau de resistência e de discordância. Né? Não quer dizer que seja absoluta. Prova disso, a gente vê que o cara é eleito no Brasil ou em qualquer outro país, na democracia que a gente vive hoje, logo após que ele é eleito, já tem gente que discorda da sua dominação. Né? E mesmo assim não deixa de ser legítima a sua dominação. Né? Então tem um certo grau. Né? Então, para Weber, há 3 tipos ideais que exprimem as formas puras de dominação. Então, ele vai falar que um dos tipos ideais é a chamada dominação tradicional, que advém, então, das tradições típicas das sociedades tradicionais. Né? Então, ele vai falar: caracteriza-se pela obediência à tradição, aos costumes, identificados com o poder patriarcal ou dos mais velhos, que são naturais e espontâneos. Coloquei aqui a figura o quê? De um rei, né? Que é de pai para filho, passando aquele domínio. Então, é aceitável as pessoas legitimar o poder, porque ali naquela comunidade eles enxergam aquele indivíduo como um ser diferenciado, né? Toda aquela parafernália, toda aquela ideologia das ideias de sangue azul, de nobreza, tudo isso fundamentado, logicamente, pela filosofia religiosa da época, né? Mas que era baseado numa dominação tradicional, que era passada através do costume, do hábito. Né? A outra dominação aqui, a chamada dominação racional legal, é a que a gente mais encontra hoje. Na verdade, é a que a gente vê nos políticos atuais, racional legal, que é o modelo típico das instituições modernas, caracteriza-se pela obediência a um sistema de regras racionalmente elaboradas em concordância com os membros do grupo. Então, a gente elaborou que tem que ter um sistema eleitoral, que as pessoas votam, e através, então, dessas leis que elaboram esse sistema eleitoral, a gente os obedecendo, né, nós podemos, então, com certeza, né, alegar que é uma dominação baseada o quê? Numa estrutura racionalizada, legal, que é no sentido de leis, né, não de ser gente boa, né, mas legal de leis. Essa dominação de origem burocrática, da origem à burocracia, marcado pela impessoalidade nas relações sociais. Né? Então, as relações baseadas na racionalidade são impessoais, porque elas são baseadas em competência, em resultado, e não em afetividade, né? Como a gente viu. A última dominação aqui, pessoal, é chamada dominação carismática, né? Dominação carismática, a gente viu ela em períodos modernos. Eu coloquei aqui líderes carismáticos, né, que a gente viu na atualidade. O Lula foi um líder carismático, lógico que depois ele vai ter sua eleição, né, ele vai ser votado, e a partir disso ele vai ter uma dominação que não é só carismática, mas, por exemplo, nesse período aqui em que ele era líder sindical, era o carisma dele, a forma dele falar, né, normalmente aquele que tem domínio carismático, ele tem uma boa oralidade, né, o Hitler também foi um desses, né? Se vocês forem olhar, pessoal, o Hitler ele se acendeu no poder alemão por uma série de fatores e que nenhum deles coincidia com racionalidade. Na verdade, ele tinha uma oratória boa, o período de crises sociais passado pelo Estado social que tinha sido implementado pela República de Weimar favorecia as elites, né? Então ele se apoiou tanto em ideias da elite como também de ideias religiosas. Ele resgatou o nacionalismo alemão, levantando o orgulho alemão através da sua forma de falar, né? Então, ele adquiriu uma aura extraordinária, né? Esse carisma, justamente pela forma dele se portar às pessoas. Aqui o Máximos, né? O gladiador lá, que ele acaba tendo mais empatia do povo do que o próprio imperador, né? Aquela hora que ele tá em batalha lá, que eles perguntam para ele se ele deve viver ou morrer, né? O imperador que se abaixasse o desse, matasse ele não abaixou, ele deixou aqui porque a população já clamava por ele ser um líder carismático. Então, o que é o carisma? Carisma é um dom extra, né? Caracteriza-se pela confiança de qualidades do líder que podem ser de ordem e coragem de heroísmo, dons sobrenaturais, né? Inteligência ou simpatia.
Pessoal, no Brasil, quase todos os presidentes acabam tendo uma aura meio que carismática, né? De Messias, de Salvador. Vide o último nosso presidente, né? Que as pessoas colocam como Salvador das coisas ruins que vieram do PT, né? Que o PT é o nosso inimigo, né? Aqui na época, quem que era o inimigo? Era o judeu, porque o judeu, ele que usou o dinheiro para destruir a Alemanha na Primeira Guerra, então o inimigo comum era o judeu, que afundou o país em crises, né? E aqui, utilizado na última eleição, né? Eu nem vou entrar em méritos sobre ser bom ou ruim político. A gente está só falando aqui sobre a questão de dominação carismática. E quase todos os nossos presidentes, eles acabam ganhando uma forma carismática, né? De ordem, de valores sobrenaturais, né? É o Messias Salvador, ou é o pai dos pobres, aquele que o Getúlio Vargas, né? Então a gente nota que o brasileiro, o perfil do brasileiro que vota, ele acredita muito por ser religioso, o brasileiro também, acredito eu, o brasileiro acaba imprimindo essas ideias, né? Agora aqui, pessoal, o Weber ele vai falar o seguinte: bom, os indivíduos agem colocando sentido à sociedade. Só que quando os indivíduos agem conjuntamente, eles constituem relações sociais. E essas relações, elas advêm das ações sociais. Então, ação mais ação, relação, né? Então, de acordo com a definição, uma relação social seria uma rede intrincada de ações sociais, ou seja, várias ações sociais que se orientam umas pelas outras. Uma ação social não é orientada reciprocamente pelo sentido dos outros? Sim. E os que mantêm a mesma perdurando é a expectativa dos participantes de que a probabilidade de que os outros agentes continuem se portando da mesma forma esperada. Ou seja, eu estou agindo já esperando como que o outro vai agir em troca. Né? Então, toda a atividade gerada na sociedade, ela gera uma expectativa. E essa expectativa gerada faz com que essas relações ganhem uma certa continuidade e estabilidade. Né? Então, eu esperar que algo aconteça e aquilo acontece, aquilo, então, aos poucos, com o passar do tempo, vai ganhando o quê? Tenacidade, rigidez, densidade. Então, a partir da hora em que as relações se fazem, se constituem através das repetições, e o esperado de fato, o esperado de fato acontece, as pessoas então criam uma rede de relações confiáveis, né, que tenham uma certa estabilidade. Então, um jogo de manutenção de expectativas é algo, por certo, no entanto, segundo Weber, a única força que mantém os grupos humanos reunidos. Então, a expectativa de que aquilo que se espera seja cumprida. Né? Então, é isso que mantém as pessoas ligadas umas às outras nas relações entre os indivíduos. Então, segundo Weber, pode-se classificar as relações sociais em comunitárias, né, típicas das relações mais afetivas, e as associativas, que são mais relacionadas às questões racionalizadas. Tanto que ele define, o primeiro caso, comunitárias, se dá quando a atitude na ação social repousa no sentimento subjetivo de pertencimento ao grupo, por parte dos participantes, com base afetiva ou tradicional. Aqui, então, tem uma carga, pessoal, né? Daquelas ações, nessa primeira aqui, como a gente fala de comunidade, é diferente de sociedade, justamente por isso, que a comunidade é algo pessoal, né? De personalidade. Vocês querem ver um exemplo fácil da gente entender como que a comunidade é mais pessoal e emotivo, e a sociedade é mais impessoal e racional? Por exemplo, eu morando aqui em Monte Carmelo, eu ia na esquina aqui de casa, tinha um bar chamado Bar do Dedé. O Bar do Dedé, todo mundo conhecia ele no bairro, o Dedé era conhecido na comunidade inteira. Se eu quisesse ir lá e comprar um saquinho de bala, aqueles de papel, né, pardo, me dá 10 balinhas aí, Ice Kiss. Anota pro meu pai. Eu não sabia nem falar quem que era meu pai, já sabia quem que era meu pai, ele sabia que meu pai ia pagar ele, e que se ele não pagasse, ele sabia onde encontrava. Então há uma proximidade. As pessoas conhecem entre si, entre as pessoas. Ah, é o filho do fulano, conhecer, gente boa, tem uma personalidade, uma proximidade. Agora, eu mudei para Uberlândia por volta dos meus 16 anos de idade,
Eu morava num prédio no centro. Se eu descesse ali no centro e pedisse bala para anotar, provavelmente o cara vai falar: "Você está de brincadeira comigo, né?" Por quê? Porque as relações já não são baseadas em pessoalidade. Mesmo que se ele me conhecesse já ali um tempo, isso não é usual. Isso não se usa numa sociedade em que a racionalidade e a impessoalidade imperam. Então, ocorre quando a atitude na ação social se baseia em uma união de interesses racionalmente motivados. Na sociedade moderna, os interesses racionalmente motivados estão ligados a questões de valores ou fins. E eles são o quê? Racionais, né? Eu estou preocupado com o resultado. Não, cara, se você vai pegar a bala aqui, né, desfalca, como é que eu vou pagar depois, né? Vai faltar aqui no final, né? Ou seja, tem um cálculo frio, né? Não vou te dar bala para ser gente boa, não. Vai faltar dinheiro aqui para mim. Se eu te passar um saco de bala, amanhã eu não tenho, entendeu? É uma questão racionalizada, não tem a pessoalidade, né? E isso fica claro de uma cidade menor e para uma cidade maior. Dá para a gente ver clara essa pessoalidade e a impessoalidade. E o Weber, no final aqui, pessoal, é interessante a gente distinguir o que é poder de dominação, né? Porque a gente fala assim, ó, dominação tem poder, sim. E quem tem poder domina, sim. Ó, então, qual que é a diferença entre poder e dominar? Né? Então, segundo a sociologia weberiana, por poder, compreende-se uma possibilidade de impor ao comportamento de terceiros a sua vontade. Eu vou lá e imponho. Eu quero e imponho, né? Então, eu quero isso, independente se você quer ou não, você vai lá e faz aquilo que eu quero. Então, quando eu falo em poder, pessoal, eu não falo em aceitação. Eu nem espero, né, aceitar. Eu não preciso pensar em aceitar. Poder independe de aceitação. Independe. Né? Agora, o conceito de dominação consiste em uma situação de fato em que uma vontade manifesta, o mando, né, do dominador ou dos dominadores, quer influenciar as outras pessoas. E, de fato, as influencia de tal modo que essas ações, num grau socialmente relevante, se realizem como se os dominados tivessem feito do próprio conteúdo do mandato a máxima de suas ações. Ou seja, o indivíduo passa a aceitar tanto, ele é tão obediente que ele acha que aquilo que ele está fazendo é parte dele mesmo, nem de um mando que veio dele. Ele começa a tão reproduzir perfeitamente os mandos que no final das contas ele já não sabe mais se aquilo foi ele que criou ou se foi um mando que veio dele. Então, ou seja, é a aceitação do mandato. Né? Então, a obediência só se faz possível de acordo com o autor quando o poder acima descrito se soma a algum elemento que lhe atribui legitimidade. Ou seja, a aceitação da parte dos dominados ou consentimento. Então, dominação, quando eu falo em dominação, vocês vão ter que lembrar em consentimento, em aceitação. Né? Se eu aceito, se eu consenti, eu legitimei. Então, quando eu falo em dominação, pressupõe-se o quê? Legitimação. Legitimação. Né? Se quiser pôr à prova o caráter de um homem, dele poder. Abraham Lincoln. Né? É isso aí, pessoal. Eu acho que aqui acabou, né? Vamos sair aqui. Eu acho que nossas. Isto. Vamos voltar aqui para a página aqui. Eu vejo vocês. Vou parar aqui a apresentação. Beleza. Então, pessoal, aqui acho que deu para fazer um resumo bom, né, da sociologia do Weber. Caso vocês tenham dúvida com relação à forma dele de pensar, né, da sociedade, ou queira fazer uma comparação entre eles, podem entrar em contato comigo. Eu vou deixar esse vídeo no YouTube, nos meios que vocês possam acessar, né? Os meus alunos do cursinho, eu vou direcionar para vocês uns exercícios próprios do Weber, né, para vocês estarem aí exercitando. E para o restante das pessoas que têm curiosidade em sociologia e só quer assistir às aulas de bobeira, estou aberto a críticas, né? Se vocês preferem que eu fale de uma forma menos técnica, né? Eu acabo forçando um pouquinho, utilizando muito termos próprios da sociologia, justamente para os meus alunos, né? Então acaba sendo uma linguagem um pouco mais técnica e menos
popular, assim, né? Mas nos meus curta sociologia, né? Aqueles vídeos curtos, né? Tô até precisando fazer um novo. Nos curta sociologia, aqueles de 5 minutos, 8 minutinhos, rapidinho, eu tento manter uma linguagem mais popularizada, tá? Mais direta, que não cansa tanto, né? Então, pessoal, eu fico aqui, abraço para todos, né? Eu gosto de falar sempre para vocês manter o equilíbrio aí, né? O triângulo perfeito, né? Que é mente sã, corpo são e espírito são, né? Ou seja, mente, corpo, espírito equilibrados para a gente manter a saúde aí, beleza, né, pessoal? Principalmente nesses tempos de pandemia aí, tá bom? Abração para todos, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.